Hoje eu vim falar para os meus colegas brasileiros que pretendem se inscrever na Ordem dos Advogados em Portugal. Não sobre os documentos necessários para o processo de inscrição, mas sobre o processo de inscrição em si e o que ocorre após a inscrição desse advogado em Portugal. Primeiro, na inscrição, esse advogado ele precisa ter, além dos documentos necessários, ele precisa ter um cartão de residência em Portugal ou ele ter a dupla nacionalidade. E também é necessário que ele tenha um NIF, um número de contribuinte em Portugal, que ele é solicitado junto às finanças. Então, se ele não tiver residência nem a nacionalidade portuguesa, esse cidadão, primeiro, para ter o NIF, ele vai precisar ter um representante fiscal. Segundo, para ele concluir a inscrição na Ordem dos Advogados, ele vai precisar da indicação de um advogado português com inscrição em vigor que autorize que esse advogado brasileiro, indique o seu domicílio profissional como domicílio na Ordem dos Advogados em Portugal. O custo, a taxa de inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal é de 300 euros. Após deferida a inscrição, após o advogado receber o seu número de cédula profissional, esse advogado ele passa a contribuir mensalmente com as cotas da Ordem dos Advogados. Essas cotas são de 15 euros mensais do primeiro ao quarto ano e a partir do quinto ano de inscrição ela passa a custar 25 euros por mês. Além dessas cotas da Ordem dos Advogados, o advogado ele é obrigatoriamente inscrito na CEPAS. A CEPAS é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. A inscrição na CEPAS ela é obrigatória, então não tem como o advogado ser advogado em Portugal sem ser inscrito na CEPAS. Então, no primeiro ano de inscrição, ou seja, de janeiro a dezembro, que é o primeiro ano civil. Se a inscrição se der em setembro, ela vai ser de setembro a dezembro, o primeiro ano de inscrição. Então, o primeiro ano de inscrição na CEPAS, o advogado ele contribui no segundo escalão, que ele contribui mensalmente, valor de 66,98 euros. No primeiro ano, segundo escalão. No segundo ano de inscrição, esse advogado ele já passa para o terceiro escalão de contribuição. Essa contribuição mensal ela passa a ser de 100,48 euros. A partir do terceiro ano de inscrição, o advogado ele passa para o escalão a seguir, o quarto escalão, e ele passa a contribuir o valor de 133,97 euros mensalmente. A partir do quarto ano, o advogado entra no quinto escalão e a contribuição passa a ser de 267,94 euros. O advogado, ao atingir o quinto escalão, ele pode optar se nos anos seguintes ele vai querer aumentar o escalão ou ele pode optar por manter no quinto escalão e contribuir com o valor do quinto escalão. Esses valores que eu passei a vocês são os valores atualizados para 2023. E o advogado, após inscrito, após ter suas contribuições, ele começa a trabalhar em Portugal. E esse trabalho em Portugal, antes, Portugal dava, a Ordem dos Advogados, ela dava o direito do advogado se inscrever no sistema de apoio ao judiciário. Ou seja, um requerente sem condições de pagar os custos de honorários de um advogado, ele vai à Segurança Social, pede um advogado, a Segurança Social e a Ordem dos Advogados, elas nomeiam o advogado para aquele caso específico, para o caso em que você é inscrito, para as áreas em que você é inscrito, ela nomeia você como advogado para você trabalhar para essa pessoa e depois, ao fim do processo, a Ordem dos Advogados, ela paga os honorários ao advogado. Antes, essa inscrição no sistema de acesso direito aos tribunais, ela era possível para advogados com inscrições recentes.
A partir do ano passado, que começou a vigorar esse ano as inscrições para 2023, os advogados eles não podem mais se inscrever quando são recém-inscritos. Eles precisam ter 18 meses de advocacia em Portugal. Ou seja, eles precisam advogar em Portugal por 18 meses para depois, assim, se inscreverem, se quiserem, no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. O intuito desse vídeo foi mostrar aos meus colegas advogados quais os custos mensais da inscrição de um advogado brasileiro em Portugal e, inicialmente, como ele trabalha. Ele não pode mais trabalhar no sistema de acesso ao direito aos tribunais, ou seja, ou ele arruma um emprego em Portugal, ou ele vai trabalhar por conta própria. Então, eu deixo esse vídeo aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em ajudá-los.